A noção de integral, eu gostaria de lembrar aqui o teorema fundamental do cálculo de novo. Então nós temos uma função contínua. Então nós temos que essa função definida pela integral de f é diferenciável e o valor da sua derivada é a própria f. E a segunda coisa é que se f de x for uma antiderivada, ou primitiva, para f, em particular, o g aqui é uma antiderivada e, portanto, ela pode ser usada para fazer essa conta, obviamente, né? Só por b aqui, g de b é a integral. Tem uma noção chamada integral indefinida. Observem que aqui a gente sempre está calculando a integral no intervalo. Mas tem uma notação, é mais uma notação do que de fato. Então essa integral aqui, sempre que a gente tem escrito, tem um intervalo, ela é a integral definida. A integral indefinida é pensar na antiderivada, né? Lembrando que antiderivadas diferem por uma constante, então a gente escreve assim, que a integral de uma função f... Então eu posso representar isso aqui, né? Essa seria uma antiderivada, essa vai ser a nossa representação, né? E a gente vai, então, quando escrever isso aqui, a gente vai usar uma antiderivada qualquer. Isso vai ser, tipicamente, a integral indefinida é simples. Quando a gente escreve isso, a gente não está escolhendo o intervalo, ela pode ser qualquer intervalo onde a função é definida e pode ser integrada e e f seria uma antiderivada, né? Então, aqui, f é antiderivada, então a gente escreve assim. Observem que quando eu for estabelecer os limites aqui, eu simplesmente vou pegar f de b menos f de a e calcular a integral. Por que eu escrevo assim? É porque não existe uma função que é a antiderivada. As antiderivadas tem muitas, é só somar uma constante. Se tem uma função cuja derivada, se f satisfaz isso aqui, então essa função também satisfaz, porque a sua derivada chama essa função de g. Né? Porque a constante aqui não altera o valor da derivada. Então, quando a gente for escrever isso aqui, a gente está pensando, esse é o símbolo da integral indefinida, e a gente, em geral, quando está pedindo isso aí, é para escrever uma primitiva. É mais comum aqui, como a gente não está substituindo os limites de integração, usar a mesma variável. Vou deixar assim. Então, a integral indefinida de fx é esse f grande. Então, como exemplo, vamos pegar alguns exemplos, a gente escreveria assim. A integral de seno
de x dx seria menos o cosseno de x mais uma constante. Essa constante fica aberta, porque essa constante, como nós vimos na aula passada, ela depende de qual é essencialmente o ponto inicial de integração em relação à primitiva que eu estou usando. Então, essa aqui seria uma antiderivada para o seno, derivada disso é o seno, e essa constante fica livre, porque vai depender daí da escolha do intervalo. Um outro exemplo, qual é a primitiva de e elevado a x? Qual é a função cuja derivada é elevado a x? É o próprio e elevado a x. E essa seria, então, a integral indefinida. Então, este símbolo é chamado integral indefinida. E quando você pergunta qual é a integral indefinida de uma função, ou, em geral, qual é a integral de uma função, a gente pensa assim na antiderivada, mas a gente deixa livre qual é a constante, porque nós não sabemos, vai depender do intervalo de integração. Né? Então, por exemplo, se aqui a integral for de π sobre 2 até π, o valor inicial é zero. Então, a integral vai ser zero, né? Essa constante vai ser zero. Mas se for de 0 até π sobre 2, então a constante não vai ser zero. Tá certo? A constante vai ser 1, que é o valor no ponto inicial de menos cosseno com sinal trocado, porque é o valor inicial. Né? Só como exemplo, vamos pegar a integral de 0 até π sobre 2. Lembrar esse aqui. Então, vai ser o símbolo que a gente usa menos cosseno de x, eu integro, eu substituo de 0 até π sobre 2. Essa é a notação que a gente tem. Fazendo essa conta, o valor no π sobre 2 é 0, menos com menos dá mais, cosseno de 1, né? Cosseno de 0 que é 1. Então, vocês veem aqui que essa integral aqui, a resposta é 1. Se vocês colocarem aqui a integral de 0 até t, por exemplo, aqui seria o menos cosseno de t mais 1. Né? Vamos deixar, se a gente deixar usar a formulação do teorema fundamental do cálculo, eu defini a minha função assim. Na verdade é assim, integral de 0 a x de seno de t dt, que é como a gente fez ali. Então isso aqui daria menos cosseno de t entre 0 e x. Aí ficaria menos cosseno de x, que é aquela primitiva, menos cosseno de 0. Esse menos cosseno de 0 é 1. Então você veja que essa aqui é aquela constante c lá. E ela é basicamente o valor no ponto inicial do intervalo. Se a gente variar esse valor, vai variando este valor aqui. Essa representação é quando a gente faz as tabelas de integral, né, das integrais, em geral elas são representadas assim. Você põe a integral de seno de x é menos cosseno de x mais uma constante. E você não coloca o intervalo. Quando você for usar o intervalo, você simplesmente pega aquela primitiva, coloca e sai o valor da constante aqui. E o valor da constante é determinado essencialmente, se vocês olham o que acontece, porque esse aqui está variando, né? Esse ponto final está variando, o ponto inicial vai colaborar para essa constante. Ele é um valor constante, valor da primitiva, da antiderivada naquele ponto. Tá? Se vocês quiserem, observem que alguém pode dizer, não, mas eu não posso pôr aqui menos cosseno de t mais c, pode. Só que ele aparece duas vezes, ele aparece com esse sinal e com o sinal contrário. Então, o c cancela nesta representação. Mas quando você termina a conta, você vai ter aquela primitiva menos o cosseno de x mais uma constante, que depende deste ponto inicial. Tá? Então, as tabelas, por exemplo, no livro, tem aqui tabelas das integrais básicas. Então, tem integral da constante k, de x elevado a n, essa é uma outra que a gente pode fazer. Um outro exemplo, a integral indefinida de x elevado a n dx. O que é? É a antiderivada, então é x elevado a n mais 1
dividido por n mais 1. Sobe o expoente de 1. E eu tenho que dividir porque na hora que eu derivar isso aqui, o n mais 1 desce, cancela com esse e sobra o n, mais uma constante. Essa é a integral indefinida de x elevado a n. Novamente, se você colocar os intervalos aqui, vai aparecer a nossa constante. E assim por diante, né? Tem várias integrais que nós aprendemos. 1 sobre x. Não vou escrever todas as possíveis integrais que nós já conhecemos. A integral de 1 sobre x é log n. Aqui tem que tomar um certo cuidado, lembrar. 1 sobre x, o log só está definido para x maior ou igual a zero. Então, maior que zero. Então, log de módulo de x faz sentido para qualquer x. Do lado de cá, o domínio de 1 sobre x está dividido em duas partes. Os números negativos, o zero está fora, e os números positivos. O zero está fora. Então eu tenho essa região e essa região. Quando eu for integrar se eu for integrar isso aqui numa região, no intervalo, esse intervalo está contido aqui ou está contido aqui. Ele não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Tá? Precisa tomar um certo cuidado aqui, porque essa região aqui, se você for ver o teorema fundamental do cálculo e a própria noção de integral, eu não integro, em princípio, no intervalo aberto, eu integro no intervalo fechado. Então, o intervalo fechado, as extremidades têm que estar aqui. E está aqui, a função tem que estar definida em todos os pontos. Ela não está definida no zero, então o zero não pode estar contido nesse intervalo. Nem como extremidade, nem como ponto interior. Ok? Então, vou fazer um exemplo. Eu posso integrar, por exemplo, eu posso integrar de 1 até x, 1 sobre t dt. Esse intervalo vai ser sempre x é um número positivo, então esse aqui é log de x menos log de 1. Log de 1 é zero. Podemos pôr aqui só para observar, isso aqui vai dar. Então, a integral de 1 até x de 1 sobre t é o ln de x. Agora, vamos supor que eu integro entre menos e x. 1 sobre t. Esse x tem que ser negativo. Aí vai dar log n de módulo de x menos log n de módulo de menos e. Que número é esse aqui? Esse aqui é log de e. Log de e é 1. Então, isso aqui é log n. Eu não coloquei menos 1 aqui porque daria zero, ficaria igual a esse. Esse aqui é só para variar um pouco. Eu gostaria de, nesse caso aqui, fazer mais uma observação, que é muito interessante. Essa integral, vamos olhar o lado direito do domínio do 1 sobre x, para x positivo. Uma observação. É uma observação interessante. Tá? Observação interessante. Que se aplicaria em muitos casos, que é o seguinte. Essa fórmula que está ali, da onde que ela veio? Quantas coisas eu usei para escrever isso aqui? A primeira coisa que eu usei para escrever isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, que diz que se eu calcular uma antiderivada, eu posso resolver a integral.
A antiderivada de 1 sobre x é ln de x. Muito bem. Aqui, eu não precisei colocar o valor absoluto, porque como eu observei, o x, isso aqui só faz sentido se x for maior do que zero. Porque o intervalo aqui tem que estar do lado direito do domínio, tem que estar no intervalo, o intervalo inteiro fechado, contido no domínio do 1 sobre t, 1 sobre x. Agora, vamos olhar um pouco essa fórmula. Quando x é 1, dá zero, como é de se esperar. Quando x for maior do que 1, eu tenho um intervalo, estou integrando, vamos fazer a figura. Qual é a figura dessa integral? A figura dessa integral é assim. Vamos colocar aqui o valor 1, que é 1, e a minha função ela é simétrica, né? Ela é assim. Então, quando eu integro entre 1 e um certo valor x aqui que eu marquei, maior do que 1, eu estou calculando essa integral aqui. Então, para x maior do que 1, eu integro de 1 até x, tenho essa área aqui. E se x for menor do que 1? Se x for menor do que 1, eu estaria, em princípio, calculando essa área. Agora, essa área é positiva no meu desenho. Mas eu estou integrando, eu vou escrever aqui, por exemplo, a integral de 1 até meio. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Bom, eu vou escrever a conta, do jeito que está aí. Só que é ln de meio menos ln de 1. Esse aqui é 0, então isso aqui é ln de meio. Qual que é o número qual é o valor disso aqui? Qual é o número? Né? Basicamente, o que é? Isso aqui, por definição, é o número, se eu elevar e a esse número, dá meio. Então, como é um número maior do que 1, para ele dar menor do que 1, eu tenho que fazer o quê? Vai ser um número negativo. Que é, esse número é negativo. Lembrem, o log, ele é abaixo de 1, ele é negativo. Então, tá ok. Precisamos dizer, mas essa área aqui é positiva. Só que nós estamos integrando no intervalo orientado negativamente. Então, se a gente pensar na definição dessa integral como está aqui, isso menos isso dividido em k sobre intervalos dá um número negativo. Todos os ΔX são negativos. Então, a integral vai dar negativa mesmo. O valor da função é positivo, mas o comprimento dos intervalos é negativo. Né? O valor do ΔX é negativo. O que eu posso fazer para resolver isso é o que nós observamos que isso aqui, para nós entendemos como a integral menos a integral no intervalo positivo. Então, se eu escrever isso agora assim, se eu escrever aquela mesma integral como menos a integral de meio até 1 de 1 sobre t dt, essa integral aqui é uma integral que a gente está acostumado, intervalo positivo dá menos. Bom, menos, eu sei qual é a primitiva, ln de 1, menos com menos, mais ln de meio. Então, essa integral é a mesma integral que essa aqui, da ln de meio, que é um número negativo. Então, esta integral que é a que eu quero calcular, troco a ordem, troco o sinal, fica uma integral com intervalo positivo. Agora, na verdade, eu estou integrando daqui para cá, só que a integral tem um sinal negativo na frente. Então, a primitiva é ln de x, né? E eu simplesmente aqui vai ser menos ln de x em 1, menos ln de x
em meio. Tá aqui. Esse aqui é 0. Sobra esse aqui. Então, quando a gente está usando a integral como aqui para definir, né, como no teorema fundamental do cálculo, o valor inicial, o intervalo aqui, a gente em geral pensa para frente. Mas nada proíbe que a gente pense para trás. Desde que eu possa ir até esse valor a partir do ponto inicial. Que é isso aqui. Esse é o ponto base que eu estou usando. 1. A principal razão é que o ln no 1 é 0. Então não vai ter aquela constante. Esse é um ponto bom para usar como ponto inicial. Eu ando para lá, eu calculo essa área. Eu ando para cá, eu calculo essa área com sinal negativo. E se vocês olharem, isso é sempre o valor de ln de x. A área aqui, na verdade, eu estou olhando o intervalo assim. Em vez de eu medir daqui para cá, eu meço daqui para lá. Na orientação ele é negativo. Então, se você pensasse que isso era um retângulo, era a base vezes a altura, certo? Só que a base é negativa, porque eu ando para lá. A integral é a área, mas tem dois aspectos. Se você andar para trás e a função é positiva, fica negativa. Ou se a função for negativa, dá negativa. O valor absoluto do valor que você acha é a área, mas pode ter sinal. Ok? Então, a pergunta dele é exatamente essa. A pergunta, por que pode dar negativo? Tem dois casos em que uma integral dá negativo. É quando você está integrando no sentido positivo, mas a função pode ser negativa. Ou quando você está integrando uma função positiva, mas o sentido é negativo. Que é o caso aqui quando o x está à esquerda do 1. Até onde que eu posso calcular isso? Eu posso calcular esse valor de x até chegar perto do zero. Não no zero, mas qualquer valor abaixo de 1 e antes do zero. Então, na verdade, isso aqui vale para qualquer x positivo. Para x maior do que 1, dá um valor positivo. Para x menor do que 1, dá um valor negativo. No x igual a 1, dá zero. É o log. Aquele gráfico do log. Se isso aqui, se a gente olhar essa fórmula de outro jeito, vamos trocar a ordem dessa fórmula que está aqui em cima, desse retângulo. A observação é a seguinte. Na verdade, a observação é essa aqui, mas o fato que eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia definir essa função. Eu sei integrar. Eu sei integrar. Eu não conheço a função logaritmo. A função 1 sobre t é uma função contínua, definida para todos os valores positivos ou negativos. Eu vou olhar só o lado positivo, vou usar como ponto base 1 e vou integrar até um valor x positivo. X é um valor positivo. Isso aqui define uma função. O teorema fundamental do cálculo diz: essa função existe e é diferenciável. E a derivada é 1 sobre x. Então, o que diz o teorema fundamental do cálculo? O lado direito define uma função diferenciável e sua derivada é 1 sobre x. Então esqueça, vocês não aprenderam, nunca ouviram falar no logaritmo, nem na exponencial. Ok? Nunca. Então nós chegamos e observe outra coisa. Para definir integral, eu não preciso de derivada. Para enunciar o teorema fundamental do cálculo, sim. Mas eu não usei na definição de integral a derivada. Então, o teorema fundamental do cálculo me diz que eu posso definir uma função, a gente podia chamar de g de x preliminarmente, satisfaz essa propriedade. Ok? Eu posso definir uma função a partir desta fórmula. O teorema fundamental, essa função é contínua. Está definida para todo número positivo.
ou negativo. Mas aqui eu vou integrar no intervalo que eu posso, esse intervalo tem que estar contido nos números positivos. Então, se eu puser 1 aqui, como eu fiz, esse cara é um número positivo. Então, x é positivo. E aí eu estou integrando de 1 até esse valor. Então, na verdade, o que eu tenho é dado isso aqui. É essa função 1 sobre x aqui. Esse valor que eu chamo de ponto base, o ponto inicial, e integro essa função para todo o valor de x aqui ao longo do eixo x positivo. Isso aqui, o teorema fundamental do cálculo me diz que é uma função diferenciável, definida para todo x, e que a sua derivada é 1 sobre x. Então, se eu nunca tivesse ouvido falar da função logaritmo, e eu tivesse estudando funções a partir do teorema fundamental do cálculo, eu ia integrar x ao quadrado, ia integrar 1 sobre x ao quadrado, porque isso é tudo regra do tombo, né? Aí ia chegar em 1 sobre x. E qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? Vocês esqueceram, apagou da memória, do banco de memória de vocês, o logaritmo. Aí vocês iam ficar pensando, não é o seno, não é o cosseno, não é nenhum do x a n. Se vocês pensarem um pouquinho, não tem uma função do tipo x elevado a n que a derivada dá isso aqui. Não tem. Então vocês descobriram uma nova função. O teorema do fundamental do cálculo garante para vocês que existe uma função definida a partir de 1 sobre t. 1 sobre x. Ok? Existe. Diferenciável, etc, etc, etc. Será que a gente recupera as propriedades do logaritmo a partir dessa fórmula? Recupera todas as propriedades do logaritmo. Além do mais, se a gente pensar um pouquinho, como a função é estritamente positiva, 1 sobre t, 1 sobre x, toda vez que eu integrar, eu acrescento área. À medida que eu ando da esquerda para a direita, eu vou aumentando a área. Aqui ela é negativa, mas na hora que eu ando para cá, eu acrescento uma área positiva. Então, o tempo todo, então essa função é o quê? Estritamente crescente. Então, além dela satisfazer isso aqui, dá para ver que, uma vez que eu aumento o x e esse integrando é sempre positivo, à medida que eu aumento o x, eu acrescento área. Portanto, essa função é estritamente crescente. Se ela é estritamente crescente, ela é injetora. Olhando o domínio contra domínio, eu posso inverter. Então, tem uma função que é a inversa dessa. Qual é essa função? É uma função. Se vocês usarem a derivada... Então, agora tem um exercício meio longo que eu vou deixar para vocês pensarem. O livro desenvolve tudo isso. A ideia é assim. Primeiro eu faço isso aqui, e aí eu provo aquelas propriedades tradicionais. Por exemplo, teria que provar o seguinte, que eu vou começar assim, eu defino uma função g de x que é igual à integral de 1, não 0, de 1 até x de 1 sobre t dt. Essa é a fórmula, eu só tenho essa fórmula. O teorema fundamental do cálculo me garante que essa função é diferenciável e me garante isso aqui. Se a gente pegar, por exemplo, g de x vezes y, eu gostaria de provar, se isso aqui for o log, que isso aqui é g de x mais g de y. X vezes y. Eu gostaria de provar, por exemplo, que g de x elevado a n é n vezes g de x. Outra propriedade do logaritmo, que na verdade é uma consequência dessa fórmula aqui para n inteiro, né? Se n for inteiro, por exemplo, se isso aqui é 2, é g de x vezes x, é g de x mais g de x, que é 2 vezes g de x. Essas são duas propriedades bem básicas do logaritmo. E eu teria que provar a partir só disso aqui. Tá? Então, isso aqui é um exercício, na verdade, um exercício meio longo de provar as propriedades do logaritmo. A outra propriedade, essa é imediata, é que, como o g' é positivo, o que nos diz o teorema do valor intermediário?
do teorema do valor médio, se a função, a sua derivada é sempre positiva, o que o teorema do valor médio diz, que caiu na prova? Que ela é estritamente crescente. Na verdade, é uma coisa que a gente falou muitas vezes, mas ele é, do ponto de vista mais organizado, uma aplicação imediata do teorema fundamental do cálculo para a função contínua. Então, essa função é contínua, a derivada é positiva, então essa função é estritamente crescente, então ela é invertível, existe a inversa. Essa função inversa tem algumas propriedades. Uma delas é, num certo sentido, já que ela é inversa dessa, é que essa função, que eu vou chamar de h, que é a inversa dessa, tem a propriedade que g de h de x mais y é h de x vezes h de y. Né? Se o h é a inversa da g, vai satisfazer isso. Então, e tem mais uma coisa. Qual é a derivada da inversa? Se vocês pensarem um pouquinho, como a gente calcula a derivada da inversa, vocês vão ver que a derivada da inversa é ela mesma. Na hora que você substituir aqui, o e elevado a... Então, é 1 sobre f' substituído. 1 sobre g' substituído da mesma função. Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, esse aqui é só um exercício. Essa é uma forma alternativa de a gente definir o logaritmo exponencial. Em vez de você começar com a ideia da exponencial, e elevado a 1, e elevado a 2, e elevado a 3, depois e elevado a 1 meio, 3 quartos, todos os números racionais, fazer aquele processo de limite para os números irracionais, a gente pode direto definir assim. Esta função tem as propriedades do logaritmo, então a gente dá o nome de logaritmo, porque ela é o logaritmo, como a gente conhece. A sua inversa, já que ela é estritamente crescente, ela tem uma inversa, a inversa é exponencial. E vai ter as propriedades da exponencial. Inclusive a derivada, que a derivada é ela mesma. Então tudo isso está feito no livro, é uma seção do livro, é uma seção de estudos para vocês. Né? Então, quando vocês forem ler aqui o livro, estudem a seção número 5.6. Eu acho que é a última seção deste capítulo. Né? Última seção do capítulo. Muito bem. Agora nós temos um capítulo inteiro que chama Aplicações de Integral. Antes de entrar nisso, eu vou recuperar um pouquinho o que nós já fizemos. Para a gente organizar, para a gente daí começar nas aplicações. Essa aqui, na verdade, é uma aplicação de integral muito teórica, que é, dada uma função contínua numa região, pegando um ponto base e pontos nessa região, eu defino uma função. Então, definir uma nova função usando o teorema fundamental do cálculo é uma aplicação conceitual importante da integral. E um dos exemplos é justamente o logaritmo exponencial. Tá? Então, isso aqui fica, essa sessão toda sobre logaritmo para vocês vai ser uma sessão de leitura, uma parte na aula de problemas, exercícios, trabalhar um pouco o exemplo do logaritmo. Mas eu quero recuperar um pouco o que nós fizemos até agora para organizar e começar a trabalhar com aplicações. Para a gente trabalhar com aplicações, a gente tem umas técnicas básicas. Então vamos lembrar as técnicas básicas. Eu vou escrever todas as técnicas básicas de integração que nós já sabemos. Então, a primeira, que eu vou agora, não vou mais usar a ordem que a gente tinha feito, porque essa aqui é a fundamental, é o teorema fundamental do cálculo. Essa é a regra fundamental. Junto com isso aqui, a gente tem a notação de integral indefinida.
Vou colocar como 2. É mais uma anotação, mas é bom lembrar porque vocês vão ouvir isso aqui, está escrito no livro e usa bastante, é que a integral, na mesma situação dessa aqui, a gente escreve que a integral de f de x dx é o f de x mais uma constante. Isso aqui é uma anotação, as tabelas de integral vêm assim. Eles põem esse símbolo, que é chamado integral indefinida, põe aqui uma primitiva mais uma constante. Então, essa aqui é a regra fundamental, porque na hora que eu sei calcular a antiderivada, eu resolvi a minha integral. Bom, uma integral básica elementar que a gente fez, bom, a gente usou, fez isso aqui, eu vou escrever, apesar de que agora é uma coisa mais ou menos elementar, ser uma constante. Por que isso aqui é importante? É porque isso aqui me diz que a noção de área que a integral introduz tem origem e é baseada na área do retângulo. Se vocês lembrarem de novo a definição, todas as nossas definições, todos os nossos argumentos usaram a definição que é o quê? Decompor a minha região ou aproximar a minha região por uma soma de retângulos e aí somar as áreas desses retângulos. Então, isso aqui basicamente diz para a gente que a noção de integral que a gente tem é uma generalização da área de retângulo. Quando a gente está trabalhando num retângulo, funciona como área de retângulo. Por isso que ela é importante, por isso que ela é colocada. Apesar que agora nós sabemos que isso aqui... Lembrar que aqui, se a gente for escrever a primitiva... Vou usar K aqui, porque eu estou usando C como constante minúscula. Essa é a integral indefinida da função constante. É a função constante vezes x... A derivada disso aqui é C, mais uma constante. Então, escrever isso e escrever isso é a mesma coisa. 4. As propriedades de linearidade. Agora, eu vou economizar um pouco de giz. Aliás, aqui dá para escrever assim. Eu estou escrevendo na forma de integral indefinida. Se vocês puserem A e B aí, A e B, A e B. Dos dois lados é integral indefinida. Tem constante? Tem, é constante, mas está embutido aqui. Aqui tem uma constante, aqui também tem uma constante. E a integral de uma constante vezes f é C vezes a integral de f. Muito bem. Então, essas 5 propriedades, as duas primeiras são as propriedades, é a propriedade que vem do teorema fundamental do cálculo. A antiderivada dá origem à integral indefinida, que dá origem à integral definida. Essas 3, essa aqui me diz que a integração é uma generalização da área do retângulo. E nós fizemos e construímos para que assim fosse. Essas duas me dizem que se eu conheço a integral de duas funções, eu posso calcular a integral da soma delas. Se eu conheço a integral de uma função, eu posso multiplicar essa função e obtenho uma função que a integral é a integral original multiplicada por esse número. Bem? Lembramos que nós não temos a regra de Leibniz direto, como era de se esperar. O produto, a integral do produto não é o produto das integrais, porém, vale a seguinte fórmula. Eu vou escrever direto e depois nós vamos lembrar o que é. Eu vou escrever na forma de integral indefinida, que é a integral de f' dx é igual a integral de fg
é FG mais menos a integral de F' G. Então, se vocês lembrarem, a derivada dessa é esta mais esta. Integro tudo, aplico o teorema fundamental do cálculo aqui, passo uma das integrais para o outro lado, e o que eu vou tentar é, na minha álgebra, é que essa integral seja mais fácil de calcular do que essa. Isso, em geral, acontece quando a derivada da f é mais simples do que a própria f. Então, simplifica essa. E essa aqui, a esperança é que a integral da g não complique muito. Isso, às vezes, dá certo, nós já fizemos alguns exemplos. Então, essa aqui é chamada integração por partes. Tem um nome, integração por partes, poderia ser chamada de regra de Leibniz. Nós já vimos alguns exemplos, vamos ver mais exemplos. E, finalmente, a regra de substituição, que é assim. Eu vou escrever a fórmula da derivada. Ela me diz o seguinte, que deixa eu escrever. Eu vou escrever aqui, pessoal. Essa aqui a técnica, se vocês lembrarem, nós vamos insistir agora um pouco, ela não é direto usar uma fórmula. Você olha a integração e procura uma substituição, a regra de substituição. Da onde que ela vem? Deixa eu escrever de onde que ela vem. Ela vem do seguinte, que eu vou pegar f composta com g de x e vou derivar essa expressão. Então, a derivada disso aqui é f' calculado em g de x vezes g' de x dx. Né? É isso aqui. Então, o que nós precisamos, em geral, nós vamos estar calculando uma expressão que vai estar nessa forma e nós precisamos descobrir quem é a f', né? Está mais aparente, mas a gente vai procurar quem é essa g e eu estou integrando essa expressão. Né? Então, a fórmula de substituição, basicamente, vai me dizer que essa integral, quando eu integrar isso aqui, é a mesma coisa que integrar isso aqui. Vamos colocar o dx. Então, e essa aqui eu já sei resolver. Porque essa aqui é a primitiva de f vezes composta com g. Então, a fórmula, na verdade, é esse lado direito de cá. É isso. Claro, mais a constante. Aqui é a integral indefinida, né? Não pus os limites de integração, então é bom pôr uma constante lá. Aqui se perguntar onde está a constante. Eu tenho uma constante do lado esquerdo aqui e tenho uma constante do lado esquerdo direito aqui. Aqui eu não preciso pôr fg mais uma constante, porque eu embuto a constante nesse termo aqui. Aqui eu preciso pôr, porque eu estou integrando essa expressão, o teorema fundamental do cálculo me diz integral da derivada de uma função é ela. Né? Eu estou dizendo quem é a primitiva. A primitiva é essa. Isso aqui é a derivada. Então a fórmula é essa do lado direito aqui. Eu vou deixar isso aqui entre parênteses para lembrar de onde que vem. Essa fórmula aqui é a regra de substituição. Qual que é o trabalho? Em geral, quando você começa, você não tem isso desse jeito. Você tem que achar quem é a g. Da mesma forma que aqui. Você tem que, olhando a integral que você quer calcular, escolher quem é a f e quem é a g'. Aqui também você vai escolher a g, e em geral a g tem que estar aqui, um termo próximo da g' e aqui é g. E a partir daí o que eu vou fazer, na verdade, é integrar, descobrir a integral de f, a primitiva para f, e a minha g. E aí eu escrevo isso aqui e, pô, resposta. Então a fórmula é essa aqui. Só que desse jeito é só o óbvio, né? É só o teorema fundamental do cálculo, aliás, como aqui também. Mas a gente, em muitos casos, quando você reconhece a tua integral nessa forma, fica fácil de resolver e você resolve.